Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a CEMIG, que é a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais. Então vamos estudar um pouco a empresa, entender qual que é o preço justo, se ela está cara, está barata e qual que é a expectativa de retorno para a ação. Então antes da gente ir para o vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho e deixar aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, o que você quer ver para os próximos vídeos do canal. Então bora lá! Primeira coisa, nosso disclaimer padrão, então nada do que eu trouxer aqui é recomendação de compra ou de venda. O único objetivo é que vocês possam aprender mais sobre os ativos e aprender a identificar oportunidades, entender se está caro ou está barata. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, quem é a CEMIG? Então, como eu falei, CEMIG ela é a empresa de energia de Minas Gerais. Ela é a principal responsável pela distribuição da energia para a casa das pessoas. Então, ela é a distribuidora de Minas. Vocês podem ver aqui ela tem 574 mil quilômetros em rede, atende mais de 9,3 milhões de clientes e a maior concessão de distribuição tem vencimento em 2045, ou seja, no longo prazo existe um grande período aí que a CEMIG vai estar recebendo por essa distribuição. Mas não é só isso. Além da distribuição, a CEMIG ela tem outras partes. Então ela é uma empresa que trabalha com a parte de geração, ela tem 62 usinas, ela trabalha também com a parte de transmissão de energia, então ela investe nisso também. Tem 41 subestações, tem 21% da Rápida Taesa, então a CEMIG, ela tem uma participação na Taesa, ela tem a parte de gás natural, que é extremamente rentável, uma receita extremamente previsível, mais de 100 mil clientes, e tem a parte também em Mercado Livre, em que ela faz a comercialização de energia para clientes finais. Ou seja, ela é uma empresa assim diversificada quando a gente fala nesse sentido. Ela tem vários segmentos de atuação, mas o foco principal realmente é a distribuição e vocês vão ver que a empresa está cada vez mais focando na distribuição para Minas Gerais. E aí, gente, quando a gente olha aqui os números da empresa, então, receita líquida. Eu trouxe esse gráfico da apreciação da empresa porque eu acho que ele traz uma relação muito boa de como que foi o histórico da empresa. Então, desde 2018, aqui a gente vê a receita, né? Ela cresce, permanece um tempo de lado e depois segue crescendo. Vocês podem ver que nem sempre é em linha reta, às vezes ela fica alguns anos de lado, mas no médio a longo prazo a receita é sempre crescente. Aí a gente tem também aqui do lado os proventos. Então, olha a evolução. Ela pagava 60 centavos por ação, 52 centavos, R$ 1,16, chegou a pagar R$ 1,84 por ação e até junho pagou R$ 1,91. Mas a gente vai estudar e entender que boa parte desses proventos aqui são proventos provenientes de venda de ativos, então não é da geração de caixa da empresa, não é do resultado propriamente dito, mas é de venda de ativos que ela fez, algumas alienações que ela realizou. E aí, quando a gente olha aqui, gente, vocês podem ver a alavancagem, que ela estava em 3,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O que isso significa, gente? Significa que a empresa demoraria 3 anos para pagar, com base no seu EBITDA, as dívidas atuais. Ou seja, quanto menor for esse indicador, melhor. Porque aí menos alavancada, menos dívida a empresa tem sobre a operação dela. Então é como se você, por exemplo, ganhasse R$ 2.000 no ano e tivesse um cartão de crédito de R$ 6.000, entendeu? Então é 3 vezes o que você gera, o que você ganha, no caso, o que seria o EBITDA da empresa. E aí vocês podem olhar aqui que essa dívida líquida dividido por patrimônio líquido mais dívida líquida aqui, ela vai reduzindo e principalmente a dívida líquida sobre o EBITDA, ela tem uma queda de 2018 até 2022 e ela vem crescendo. Por quê? Porque a empresa vem realizando investimentos. Então a empresa vem investindo no próprio negócio para poder crescer e isso daqui demonstra que, olha só, ela consegue pagar dividendos ao mesmo tempo em que ela realiza esse investimento para buscar o crescimento. E aí, quando a gente olha aqui um pouco sobre a outros indicadores financeiros, então qual que foi a evolução do EBITDA? E aqui a gente tem então o EBITDA de 2018 para frente, então vocês podem ver que ele, no médio a longo prazo, foi um EBITDA crescente. Então é isso aqui que a gente procura nas empresas. Boas empresas crescem os resultados no médio a longo prazo. O lucro líquido também acompanhou a evolução do EBITDA. Então a gente vê que ele sai de 1,7 bi para 6,5 bi nos últimos 12 meses até junho. E a gente vai ver um pouco de como que está a expectativa, né, de lucros para o futuro. Vocês vão ver que a expectativa é de uma pequena queda. Por quê? Porque boa parte desse resultado de 2022 até 2025 foi realizado por conta de venda de ativos.
Então a empresa vendeu parte de alguns ativos e isso entrou como lucro para ela. E aí quando a gente olha aqui embaixo a valorização das ações, vocês podem ver que cotação segue lucro, como eu falo para vocês. A ação performou aqui, ó, a CEMIG 3, 639%. Isso quando a gente pega nos últimos 10 anos, minto, desculpa, de 2018 para cá, enquanto a CEMIG 4 performou 485%, muito acima do Ibovespa e muito acima também do índice de energia elétrica. E aqui eu já quero chamar uma atenção para vocês. Olha só, o Ibovespa performou com 78%, enquanto o índice de energia elétrica performou com 164%. Então aqui vem um indicador muito importante para a gente. Olha só, no médio a longo prazo, o índice de energia elétrica supera o Ibovespa. Ou seja, vale mais a pena investir em empresas de energia elétrica do que no Ibovespa. Elas renderam mais nessa janela que a gente está pegando, né? É importante reforçar isso, mais do que o Ibovespa. E aqui vem um gráfico fundamental, que é o dos investimentos, gente. Então, olha só, lembra que eu mostrei para vocês, a receita da empresa está crescendo, ela está desinvestindo de algumas coisas, isso está aumentando o EBITDA, o lucro líquido, mas a empresa não está vendendo participações e está ficando menor, não. Ela está vendendo ao mesmo tempo que os investimentos crescem ano após ano. Eu acho que esse gráfico aqui é um dos mais bonitos que eu já vi. Por quê? Você tem um investimento que sai de quase 1 bi, né, 954 milhões, para 6,0 bi, né, 6 bi nos últimos 12 meses, ou seja, olha a evolução que a empresa tem dos investimentos. E é importante ressaltar, esse investimento, gente, não vai trazer lucro no ano que vem, em 2026, não. Isso daqui demora, leva tempo para que o resultado venha. Então, o que a empresa tem plantado nos últimos 5 anos, de 2021 para frente, ó, tudo isso daqui vai gerar de investimento, vai gerar de retorno para a empresa em 26, 27, 28. Então é nessa janela que o investidor tem que estar olhando. A empresa está investindo, mas daqui a alguns anos esse retorno vai acontecer. E aí, quando a gente olha um pouco para esse programa de investimento, como eu mostrei para vocês, ele está crescendo, ele multiplicou por 6 vezes de 2018 para cá. E quando a gente olha para onde está sendo direcionado esse investimento, então a maior parte está sendo focado para distribuição, ou seja, distribuição dentro do próprio estado. Onde que está indo uma outra parte? Transmissão também, vocês podem ver, 425 milhões com transmissão, que é um setor extremamente perene, gás também, extremamente perene, geração, que é um setor um pouco mais arriscado, mas que a empresa tem investido e ela tem algumas plantas, né, nesse sentido, e a parte de geração distribuída é onde está indo a maior parte dos investimentos. Mas como eu disse, o foco está na distribuição do estado de Minas Gerais, a empresa tem sido muito vocal nisso, focada em Minas, então investimentos focados em Minas, é o maior investimento da história, a empresa está focando muito nisso. Então é isso que o investidor tem que esperar. Daqui para frente, gente, esses investimentos não vão diminuir, eles vão continuar crescendo, a empresa continua investindo. E aí, quando a gente olha aqui um pouco de como que a ação performou nos últimos 10 anos, então quando a gente olha aqui nos últimos 10 anos, ela sobe 840%. Então, se você tivesse R$ 100, isso teria se transformado em R$ 940. Se você tivesse 100 mil, isso teria se transformado em R$ 940 mil para o investidor. Então, assim, é uma valorização muito expressiva nos últimos 10 anos. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês podem ver que não foi em linha reta. A empresa passa de 2016 até mais ou menos 2018 de lado, período em que ela teve uma crise aqui, 2016, troca de governo, tudo mais, e de 2018 para frente, aí sim, a empresa decola nas cotações e segue crescendo consistentemente. Quando a gente olha no último ano, então a empresa subiu 15%, está cotada a R$ 11,16. O Ibovespa subiu algo na casa de 35%, então ela subiu menos que o índice, o que pode nos indicar que talvez ela esteja descontada. Hã, Ela está negociada hoje a 8 vezes preço sobre lucro, ela está com PVP de 1,12, ou seja, muito próximo do valor patrimonial, e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 14,74%, mas é importante olhar que o dividend yield recorrente da empresa não é 14%, tá? Ela pagou alguns extraordinários. Então, o dividend yield recorrente que a gente está olhando é algo na casa de 6 a 7%, é isso que o investidor tem que esperar, tá? E aí, quando a gente olha então um pouco de qual que é o preço justo, tá, Gustavo? Você me falou que a ação subiu, mas tá cara, tá barata, vamos entender qual que é o preço justo. E aqui eu trago o modelo de Gordon, que é um bom modelo para se precificar ações que pagam dividendos. Então, qual que é o preço justo da ação?
você vai pegar o dividendo da ação, o dividendo por ação no ano seguinte, e dividir pela taxa de retorno requerida, que geralmente essa taxa de retorno é o que a gente chama de taxa livre de risco. Então, a taxa que você tem para emprestar para o governo. Então, hoje, essa taxa está rodando em algo como 7% ao ano, inflação mais 7% ao ano, e o crescimento do lucro por ação. Então, quanto que a gente espera que cresça este lucro? Geralmente, boas empresas, no médio a longo prazo, vão crescer inflação mais 2 a 3%. Que é isso que o PIB cresce. No médio a longo prazo, gente, ela vai crescer inflação mais 2, 3%, que é em linha com o que o PIB cresce. Então, pegando essa fórmula, pego o dividendo do ano que vem, divido pela taxa de retorno que eu espero, menos o crescimento do lucro por ação, qual que seria o preço justo da ação. Então aqui eu tenho, então, dividendo esperado para o próximo ano, com base em 50% de payout, 65 centavos. Taxa de retorno requerida, 10,3%. Mas Gustavo, você não me falou que a taxa, do IPCA mais 7 é IPCA mais 7, né, a taxa do governo é IPCA mais 7? Sim, só que existe um prêmio para se investir na bolsa de valores. Eu tenho que pagar um prêmio, receber um prêmio para correr o risco. Porque se eu emprestar para o governo, aquele dinheiro está, entre aspas, garantido. Então, para eu investir naquela ação, eu tenho que ter algum prêmio. E por isso, eu coloco aqui 3 pontos percentuais de prêmio, que geralmente esse é o prêmio de risco para se investir em ações. E aí, para vocês terem uma noção, eu trago aqui o retorno, então, a expectativa de IPCA mais 10, eu quero receber IPCA mais 10 por essa empresa, e o retorno nominal é 16,90% ao ano. Crescimento real da empresa, eu coloquei 3% ao ano, o que daria então algo como IPCA mais 3, ou, no caso, um crescimento de 9% ao ano, tá? 6% mais 3, 6% de inflação mais 3 de crescimento justo. Então, qual que seria o preço justo da empresa? Preço justo seria 65 centavos, eu errei aqui, tá? Não é 70, é 65 centavos, dividido por 10,03 menos 3%. Isso vai me dar um preço justo de 8,9%, ou seja, existe uma margem de segurança negativa em 20%, ou seja, a empresa teria que cair 20% para me render inflação mais 10,3%. Ou seja, o que isso significa para a gente, gente? E aí eu trago aqui um textinho para reforçar. Qual que é a nossa conclusão? Se eu comprar a ação por 8,90, eu vou poder esperar, o investidor pode esperar um retorno de 16% ao ano ou 10,3% ao ano, se ele comprar 8,90. Aí vem a seguinte pergunta: "Tá, Gustavo, mas qual seria o retorno nas cotações atuais?". E aí a gente vem para a expectativa de retorno atual da ação. Então, qual que é a expectativa? Eu tenho um lucro esperado para a empresa de 4,2 bilhões, isso, para esse ano, tá, tô pegando o lucro desse ano. A empresa vale hoje 35 bi. Isso daqui vai me dar um earning yield, que é o inverso do preço sobre lucro, ou seja, é o lucro dividido pelo preço da ação de 11,90%, hã, com 50% de payout. Eu posso esperar um dividend yield de 6%. Então, neste cenário aqui, eu posso esperar um dividend yield de 6%. Eu coloquei um crescimento esperado de 9%, que é o que a gente tinha colocado na outra tela. Isso vai me dar um retorno total de dividendo mais crescimento de 15,48% ao ano, ou algo como IPCA mais 9, ou seja, quem estiver comprando CEMIG hoje pode esperar um retorno de IPCA mais 8,95, ou seja, IPCA mais 9, gente. E para vocês terem uma noção, existem muitos estudos que mostram que no médio a longo prazo, IPCA mais 6 gera um baita retorno, e a bolsa no médio a longo prazo vai te render algo como IPCA mais 6, ou seja, a gente está falando de uma ação, de uma boa ação, de um bom setor, que vai te gerar um retorno acima do que esse IPCA mais 6 que as pessoas tanto procuram, no médio a longo prazo. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos. Comenta aqui se você tem CEMIG, se você acha que tá caro, tá barato, se você pensa em investir. E se você gosta desse tipo de vídeo, o que você quer ver daqui para frente no canal. Muito obrigado pela atenção, bons investimentos e até a próxima.